existe um padrão, porque cada caso, cada situação é peculiar, cada pessoa é diferente. Por mais óbvio que isso seja, na hora da gente tomar decisões não é tão fácil, porque não está escrito no livro, né? Então, eu acho que a experiência, a troca de ideias é muito importante. E o respeito às diferenças pessoais que nós temos entre todos. Sempre haverão divergências, né? Sempre haverá divergências entre a conduta médica, a expectativa da família, a percepção de quem está de fora, né? Então, eu acho que a participação de vocês seria fundamental para a gente enriquecer bastante o nosso convívio hoje à tarde. Tá joia? Então, vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho, ficou um pouquinho longe, né? Mas eu não vou falar para vocês sobre a doença de Alzheimer, tá certo? Eu só vou citar alguns dados aqui, tá? Nós vamos centrar a nossa palestra, a apresentação, tá? Dentro dessa situação, tá? Aqui está escrito doença de Alzheimer, tá? Mas nós podemos expandir esse universo para outras formas de demência, tá? Infelizmente, esse é o termo técnico, demência. Por mais que as pessoas achem pejorativo, é o termo técnico e é esse que a gente tem que utilizar, tá? Então, vou falar sobre as demências avançadas, tá? As demências graves, onde realmente a tomada de decisão vai ficar muito difícil, tá? Só para ter uma ideia, quantas pessoas aqui têm paciente com doença de Alzheimer na família? Faz tempo que eu não te vejo, hein, Mari? Tá joia, então por isso que estamos todos aqui, tá ok? Nessa situação de gravidade, tá? Lembrando, são aqueles pacientes que têm uma dependência física total, completa, né? Dependem totalmente de terceiros para o que a gente chama de atividades básicas de vida diária, tá? Atividades que são tão corriqueiras quanto a gente tomar banho, se vestir, comer, andar, ir ao banheiro, escovar o dente, tá ok? Além disso, já é uma situação crítica onde o paciente, infelizmente, já não reconhece mais as pessoas próximas, tá? Não reconhece os filhos, não reconhece o esposo ou a esposa, tá? Não sabe onde está, tá? Quase não fala, tá? Às vezes, menos de 3 palavras são pronunciadas ao longo de um dia inteiro, às vezes a repetição da mesma palavra quando estimulado, ok? Tá? E além disso, vão aparecendo outras situações mais graves, emagrecimento, tá? Perda, tá? Da capacidade de deglutição, né? O indivíduo já não consegue se alimentar adequadamente mais, tá? Ok? Então, é mais ou menos esse o cenário. Qual é a diferença, tá? Dentro dos casos graves que nós vimos, qual a diferença entre demência avançada e demência terminal? Tá? Não falei sobre as fases anteriores, primeira e segunda fase, que eu acho que isso já deve ter sido dito ou será abordado isso no futuro. Mas se nós focamos nos quadros graves, nós temos essas duas situações. Nos casos avançados, tá? Como eu disse agora há pouco, são aqueles que têm dependência total para as atividades instrumentais, que não é atividade básica. O que é atividade instrumental? Tá? Atividade instrumental é atender o telefone, fazer comida, ir no supermercado, voltar, fazer uma refeição, tá? Conseguir ter uma interação entre as pessoas, etc. Tá? É o que faz a gente ter a nossa personalidade e independência, né, para realizar as atividades, tá? Ir ao banco, tirar o dinheiro, pagar a conta, tá? Mais ou menos isso. Essas são as instrumentais. As básicas são as que eu falei anteriormente, tá? Que são do dia a dia. Escovar o dente, pentear o cabelo, tomar banho, vestir, ir ao banheiro, mais ou menos isso, tá joia? Então, nessa situação, nós temos o paciente que ele está dependente para as atividades instrumentais, ou seja, ele não é mais independente para fazer as coisas fora de casa, mas talvez dentro de casa ele ainda consiga. Porém, existe o comprometimento de uma
ou mais das atividades básicas, ok? Tá, ele consegue comer sozinho, mas ele não se veste sozinho, tá? Ele deambula pela casa, mas não toma banho sozinho, tá certo? Então é uma dependência parcial. Já nessa fase, ele não reconhece mais a maioria dos familiares, tá? Pode se sentir confortável, com a presença de um ou demais membros da família. Normalmente um é o escolhido como a referência, tá? Mesmo que não saiba quem é, tá? Pode ser o esposo, pode ser a esposa, tá? Pode ser um dos filhos, pode ser alguma amiga que tem uma relação muito próxima, tá? Mas que se sente confortável, e protegida, mesmo que não saiba o nome, tá? Mas você tira essa pessoa da presença, há um desconforto, há uma agitação psicomotora relacionada à ausência dessa pessoa, ok? Tá? Então nós temos esse cenário da demência avançada, tá? A demência terminal. A demência terminal é quando nós estamos falando nos últimos 6 meses a 2 anos de vida, tá? Pensando que a maioria dos casos de demência é relacionado à doença de Alzheimer, tá? A evolução é uma evolução lenta e progressiva e irreversível, tá? Que pode durar 10, 12, 15 anos. Então, na demência terminal, nós estamos falando dos últimos 6 meses a 2 anos de vida, tá? É aquele paciente que é totalmente dependente de terceiros e que já está totalmente acamado. Ele não consegue nem sentar. Eu estou falando no masculino porque eu estou falando do paciente em geral, tá? Não consegue mais nem ficar sentado, tá? Talvez alguns de vocês tenham essa infeliz, mas real situação de que você às vezes coloca o paciente sentado e ele cai, tá? Como se fosse um bebezinho de menos de 6 meses, tá certo? Não sustenta mais o tronco, tá? Ou seja, a necessidade é de ficar acamado 100% do tempo. Já não há qualquer interação com familiares e cuidadores próximos. E já apresenta definitivamente uma incontinência urinária e fecal, tá? No caso da demência avançada, em geral, metade das vezes os pacientes já vão apresentar uma certa incontinência. Alguns sim, alguns não, tá? Mas na demência terminal isso vai acontecer. E aí que é muito difícil, né? Porque assim, puxa, o doutor falou que não tem mais jeito, não tem mais remédio, já tirou todas as medicações que estavam sendo utilizadas antes, mesmo porque o paciente já não consegue deglutir mais. Ele engasga com saliva, não precisa nem tomar nada, com a própria saliva ele já tem engasgos, tá? E daí o que fazer? E agora? O que a gente faz? Tá? Alguns sinais de prognóstico ruim, ou seja, de que as coisas não estão evoluindo bem, tá? Nós já sabemos que é uma doença totalmente irreversível, tá? Porém, o que vai dizer para a gente se esse indivíduo está mais próximo da morte ou não? Tá? Então, alguns detalhes são esses. Obviamente, idade mais avançada. Quanto maior a idade do indivíduo, menor a possibilidade de ele continuar vivo. Tá certo? Infelizmente, isso é uma coisa que é óbvia, não vale só para a doença de Alzheimer, né? Tá certo? Quem tem 100 anos está mais próximo de falecer do que quem tem 50, certo? É uma coisa óbvia, combinado? Tá? Mas nessa situação continua valendo. Tá? Quando nós encontramos o paciente com nível de consciência totalmente rebaixado, ou seja, ele não acorda mais, ou acorda por alguns momentos muito frustos, né? Em que você chama, ele até tem uma abertura ocular, mas já volta a dormir, certo? Já tem a consciência, ou seja, rebaixada a maior parte do tempo, sonolento a maior parte do tempo. Começa a apresentar infecções recorrentes, infecção de urina,
tá? Infecção de pulmão, infecções de pele, tá? Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas com feridas por pressão, porque a dificuldade de mobilização, né, desse indivíduo é cada vez pior. Em geral, a pessoa que cuida, que já não é mais o parente, virou o cuidador, né? A esposa, os filhos viraram os cuidadores, né? O relacionamento parece que muda de categoria, né? E o que acontece? Muitas vezes eles são sozinhos e têm uma idade avançada tanto quanto o próprio doente. Tá? Então existe uma dificuldade no cuidado que é muito significativa. Tá? Enfim, há necessidade de mudanças, de decúbito, mas mesmo assim, mesmo que a gente seja preciso, dedicado, nós vamos mudar a cada 2 horas, tem cama hospitalar fantástica, colchão diário melhor que existe, é muito difícil a gente conseguir prevenir totalmente o aparecimento das feridas por pressão, tá? Por mais dedicado. Mas eu conheço o paciente, eu também conheço, mas a maioria tem. Tá? E isso não é um erro de cuidado, tá? É simplesmente porque algumas pessoas têm maior facilidade de formar feridas e outras não. Tá? Presença de desconforto respiratório ou necessidade contínua de oxigênio é um sinal muito importante de que está havendo uma falência, né, do sistema respiratório. Né? Pode ser de forma aguda por uma pneumonia, né? Porém pode ser também, né, por própria evolução natural do quadro. Tá? Uma fraqueza extrema, né, uma perda de musculatura, importante, que a gente chama dentro da medicina de sarcopenia, que é a perda, né, da musculatura, dos músculos, né, corporais que mantêm a sustentação. E isso também está relacionado à mecânica respiratória. Tá? Dificuldade ou incapacidade total, de deglutir medicamentos, não só medicamentos, mas alimentos e líquidos também. E isso eleva muito o risco, né, de aspirações e pneumonias de repetição. Tá? Vai haver, invariavelmente, uma perda de peso progressiva. Chega um momento, por mais que a gente alimente o doente, por mais que nós utilizemos dispositivos artificiais para alimentação, como sonda nasoentérica, sonda pelo nariz que vai até o estômago, ou sondas diretamente no estômago, tá? Por mais que nós usemos esses dispositivos, chega um momento que o paciente não ganha mais peso, ele começa a emagrecer invariavelmente. Tá? Então, isso faz parte do processo de avanço da doença, onde não há absorção de nutrientes, né, de forma adequada, e esse paciente começa a perder peso. Tá? Além disso, nós estamos falando só de uma situação de uma doença, tá? Mas em geral, né, os idosos que apresentam doença de Alzheimer, eles não têm só doença de Alzheimer, eles têm presença de outras doenças tão graves quanto câncer, tá? Insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, tá? Insuficiência do fígado, insuficiência renal, tá joia? Então são todas outras doenças que acabam comprometendo, o funcionamento do organismo como um todo. Tá? Esqueci também do enfisema, que é muito comum, né? Ainda vivemos numa sociedade que é bastante tabagista, tem diminuído, mas nós estamos ainda encontrando o reflexo de muitas décadas de fumo. Tá? E por fim, tá? A necessidade de hospitalizações recentes e frequentes, né, para tratar um ou mais problemas, como próprias infecções de urina e respiratória. Okay? Então, esses são sinais, né, que dizem para a gente que a vida, infelizmente, está chegando ao fim. Tá? Eles vão ficar. Quanto tempo? Tem como prognosticar isso? É muito difícil, mas a gente pode ter uma ideia. Né? Eu digo assim, eu lido com pacientes com câncer. E existe às vezes muita angústia, tanto do paciente quanto da família, de saber, mas quanto tempo tem de vida ainda? E a minha pergunta de volta é, por que você precisa saber disso? Porque nós não sabemos precisamente, né? Mas em algumas situações, os familiares precisam, e o doente, desde que ele saiba tudo e queira saber,
muitas vezes ele precisa ter uma ideia de quanto tempo ele tem para resolver algumas situações pendentes da vida. Então, isso é importante. No caso do Alzheimer, o próprio paciente não vai ter, mas a família muitas vezes precisa, né? Porque isso envolve custo, tá? Envolve a necessidade de auxílio de terceiros e quartos e quintas pessoas para estar junto com a gente, tá certo? Para ajudar, tá? E talvez para aliviar um pouquinho a angústia, tá? E muitas vezes a angústia varia de pessoa para pessoa, né? Pela proximidade do óbito e outros porque ainda está muito longe do óbito. Porque a gente sabe, são formas diferentes de enxergar, tá? A mesma coisa, né? Enxergar um sofrimento, né? Diferentemente do câncer, onde o paciente tem todo o sofrimento, no caso do Alzheimer, quem sofre mais é a família. Não sei se isso é bom ou ruim, mas o paciente, a partir de um momento, ele não tem mais percepção do que está acontecendo com ele, né? E quem sofre somos nós. Então a sobrecarga em cima dos familiares e dos cuidadores é muito grande, não só sobrecarga física, laboral, mas como emocional também. Afinal de contas é um ente querido que está ali do nosso lado e que perdeu toda a história de vida dele. Então, eu acho que isso é uma das partes mais angustiantes, a desconstrução do que foi a pessoa ao longo de toda uma vida. E eu acho que isso pesa demais, tá? Sei que é uma palestra pesada, mas é a realidade que a gente tem que lidar. E eu tenho certeza que isso faz parte da angústia diária de vocês, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? E aí, o que a gente faz, né? Nós temos que tomar decisões terapêuticas muito difíceis às vezes. Essas são as 4 mais importantes, né, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês já tiveram. Quem é cuidador e quem tem familiares, já viu todas elas, já teve todas elas, já passou por todas elas, ou pelo menos algumas delas. Tá? Vamos estabelecer ou não vias alternativas de alimentação. Naquela mesma situação, né? O paciente não deglute mais. E aí? Nós vamos passar uma sonda, nós vamos fazer uma gastrostomia ou não? Tá? Nós vamos tratar ou não as infecções de repetição? Tá? Chega lá no pronto-socorro pela 29ª vez, infecção de urina. Todo mês, até a cada 15 dias, chega ao pronto-socorro com infecção. Então, até quando nós vamos tratar? Tem uma resposta certa? Não. Introduzir ou não medidas de suporte avançado de vida. Vamos supor que esse indivíduo, pela 29ª vez, teve uma infecção de urina e essa infecção de urina se generalizou, né? Fez um quadro séptico, que a gente chama na medicina. E aí ele vai vai começar a ter distúrbios funcionais de outros órgãos, como o rim, coração, pulmão, a pressão começa a cair, né? E daí o médico chega e fala, olha, e agora? A infecção se alastrou, né? Teoricamente, a indicação seria de um suporte em terapia intensiva. Nós vamos transferi-lo para UTI ou não? Tá? Quarto ponto. Doutor, eu coloco ou não o meu pai, a minha mãe, numa instituição de longa permanência? Eu não quero colocar ele... A instituição de longa permanência é o nome correto atualmente, que o pessoal, para tentar desmistificar a impressão dos asilos que existiam antigamente. Não é que eram depósitos de gente velha. A joia hoje não é mais assim, ok? Mas existe esse conceito. Eu não vou dizer que é um preconceito, eu vou dizer que é um conceito ainda que permanece, tá? Mas ele deve ser desmistificado, porque muitas vezes essas instituições têm pessoas tecnicamente muito mais capacitadas do que nós para cuidar. Eu não sei se eu conseguiria cuidar da minha mãe. Então, e eu vejo que existe uma capacidade muito melhor. É lógico, nós precisamos avaliá-las, ver se corresponde às nossas necessidades pessoais de cuidado, né? Tá?
Mas muitas vezes a diferença é, puxa, eu vou montar a estrutura para cuidar da minha mãe em casa. Daí tem lá enfermagem de manhã, de tarde, de noite, tem nutricionista, tem o fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, tem o médico que vai lá semana sim, semana não. Né? Mas como que a pessoa está? Ela está dentro de casa, dentro de um apartamento aqui no centro, que não dá nem para descer, no elevador não cabe. Né? Será que esse lugar é melhor do que estar numa instituição que é mais aberta, onde as pessoas vai ter um pouco mais de contato com outras pessoas semelhantes? Não sei. É uma dificuldade de tomada de decisão, tá certo? E isso já passou pela cabeça de muitos de vocês, tenho certeza. Não vou colocar, vou cuidar do meu pai até o final aqui comigo. Mas eu trabalho o dia inteiro, ele só está na minha casa, porque eu não fico lá. Porque, obviamente, alguém tem que pagar a conta. São angústias reais ou não? Creio que sim. Né? Tá. Todas, como eu disse, geram dúvidas, angústias e sentimentos conflitantes. O que é o melhor? O que é o melhor para cada um? O que é o melhor depende do referencial que cada pessoa tem. Então, a tomada de decisão deve ser baseada na biografia de cada pessoa, daquele indivíduo que está na nossa frente. Como foi a história de vida dele? Quais eram os valores pessoais importantes para ele? Né? Qual é a cultura desse indivíduo? Tá? A cultura de todo mundo é igual? Né? A cultura do Rio Grande do Sul é igual ao do Rio Grande do Norte? A do Amazonas é igual ao do Rio de Janeiro? Isso nós estamos falando só daqui, de pessoas que são de fora. Né? Eu tratei por muito tempo de uma italiana, que eu não entendi uma palavra que ela falava, mas a gente conseguia conversar, dava um jeito, tá certo? Tá? Então são valores interessantes, tá? Falando em valores interessantes, e o aspecto religioso, o aspecto espiritual, tá? Lembrar que espiritualidade não é necessariamente religiosidade. A religiosidade é uma forma de atingir espiritualidade, mas não necessariamente é a mesma coisa, tá? A espiritualidade está muito mais relacionada àquelas coisas que são importantes para nós como pessoa, aquelas coisas que são caras e de grande valor para a gente, tá? Para cada um. Tá? Quais foram os desejos expressos por essa pessoa em momentos de lucidez anterior? Tá? Importante tomadas de decisão quando o paciente ainda é capaz de opinar. Né? Porque o nosso maior desafio, tá, é lidar com a realidade, porque a realidade é muito crua e dura. Então a melhor forma de evitar problemas é evitá-los, ou seja, não pensar nos problemas. Tá? Então, por isso que a gente tem cada vez mais sugerido que as pessoas tomem decisões, deixem isso escrito, conversem com pessoas próximas, né, para que fique claro as coisas que nós não gostaríamos que acontecessem conosco a partir de um momento onde nós não possamos mais decidir por nós mesmos, tá? Ou aquelas coisas que nós gostaríamos que fossem feitas. Tá? Lembrando que isso pode ser modificado, mas é importante, porque senão no momento em que você não possa mais tomar decisão, alguém vai tomar decisão por você. E se não tiver nenhum parente próximo, naquele momento quem vai tomar decisão sou eu, como médico. E muitas vezes eu não faço a menor ideia da sua história de vida, quais são as coisas que são de valor para vocês. Tá? Então, vamos tentar modificar isso para um futuro, nos próximos 30 anos. Tá? Falando em decisão difícil, eu vou falar uma específica, tá? E na verdade eu gostaria que a gente conversasse um pouco, tá? Antes de eu concluir depois. Eu fiz pouco slide de propósito, eu quero que a gente converse. Eu acho que tentar aliviar um pouco as angústias, a troca de informações, como eu disse, é de extrema importância e é assim que a gente aprende, né? E que ajuda a gente a ter argumentos para tomar as decisões difíceis. Tá? Alimentação nos pacientes com risco de aspiração
ou com incapacidade de deglutir ou que tem recusa alimentar. São 3 situações semelhantes, mas são um pouquinho diferentes, tá? São situações muito frustrantes para o cuidador, tá? E muitas vezes é interpretado, principalmente a recusa alimentar, como teimosia. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, inúmeras vezes. Doutor, mas ele está muito teimoso, ele não come, eu vou lá, faço tudo, fiz o prato que ele gostou a vida inteira, me deu um trabalho desgraçado para fazer, eu chego lá e ele fecha a boca. Tá? Lembra, gente, isso não é teimosia, isso faz parte do processo de evolução da doença. Tá? Isso vale para alguns tipos de câncer também. Chega um momento que o paciente não tem mais apetite nenhum, ele não tem vontade de comer. O do Alzheimer é um pouquinho diferente, ele acaba não tendo mais a capacidade, ele não sabe o que é comer mais. Não sabe o que é um garfo, não sabe o que é uma faca, não sabe o que é um prato, não sabe o que é comida. Tá? Talvez uma das situações mais angustiantes que vocês tenham passado é quando um determinado dia, né, foi colocado o prato na frente do senhor doente e ele não sabia o que fazer com esse prato. Eu falo, pai, come. Ele olha para ele, não sei mais o que é comer, eu não identifico o que é aquele objeto na minha frente. Tá? Então, ou seja, ele não tem mais a capacidade de reconhecimento do que é aquilo, né? Muito menos de pegar um garfo, uma colher ou uma faca e utilizar. Tá? Então, é angustiante, tá? Mas não é uma teimosia, ele simplesmente não compreende mais. E vai chegar um determinado momento que mesmo durante o tempo que você oferece a comida, ele vai engolindo, mas chega um ponto que ele não consegue deglutir mais. Tá? O funcionamento reflexo da deglutição fica abolido, ele não funciona mais. Então a comida começa a ficar parada na boca, não consegue deglutir. Então não é porque ele não quer, é porque ele não consegue mais. Tá? E daí começam a vir os riscos. Daí a gente vai enfiando cada vez mais comida, cada vez mais comida, cada vez mais comida. Daí uma hora cai tudo lá no fundo da garganta e cai dentro da traqueia, né? Cai dentro da via respiratória e começa a ter os problemas de sufocamento, engasgos, né? Pneumonias aspirativas que a gente chama. Tá? Então é isso que acontece. Não é voluntário. Ele não comer faz parte da perda funcional. Tá? E aí, o que fazer? Algum dispositivo para alimentação artificial? Sonda? Né? Ah, mas então vamos fazer um soro. Tá certo? Eu gosto de desmistificar essa história do soro. Né? Porque a gente tem que se apegar a alguma coisa. Quando a gente não consegue atuar de uma forma eficiente, a gente tem que falar, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Né? Então vem a história do soro. Nós vamos colocar um soro então. Tá? Doutor, o soro alimenta como se fosse comida normal. Eu falo, é lógico que não. Tá? Gente, soro é água, ponto, só. Água com um pouquinho de açúcar ou com um pouquinho de sal, só. Não tem nenhum tipo de nutriente a mais. Só serve para manter um pouquinho hidratado e, dependendo da situação, para deixar o paciente cada vez mais inchado. Tá? Então, tem indicações precisas para a utilização do soro. Eu preciso administrar um determinado medicamento. Não, esse paciente teve uma diarreia com várias evacuações por dia, está desidratado, então nós vamos reidratá-lo. Ele não consegue deglutir, mas como fonte de alimento não serve para absolutamente nada. Tá? Concorda comigo, mano? Não concordar, pode falar. Tá? Ou não fazer nada disso. Tá? Como eu falei, a perda de apetite, por mais que seja difícil acertar, de aceitação, ela faz parte do processo de morrer. Tá certo? A gente só morre quando o coração para de bater. Então vira e mexe e falar, a pessoa fulano de tal morreu de parada cardiorrespiratória. Isso, ainda bem, porque senão ele não teria morrido. Tá certo? Se o coração e o pulmão não pararem, a gente não morre. Tá? Portanto, a alimentação, a perda, a diminuição da alimentação faz parte desse processo também.
dilemas muito frequentes. Tá? Alimentação artificial, essa que é feita por sonda, tá? Serve para amenizar a fome do paciente, que eu já falei que faz parte do processo que ele diminua ou não tenha mais apetite ou fome, tá? Ou para aliviar a angústia do cuidador, aliviar a angústia da família, aliviar a angústia da equipe médica, ou da equipe de saúde, vamos dizer melhor assim. Que hoje nós não somos só equipe médica, temos vários profissionais que atuam em conjunto. Tá? A internação de pacientes terminais na UTI, eles traz um real benefício para aquele doente, benefício palpável, né? Ou para aliviar a angústia da equipe de saúde e da família, né? Que não consegue lidar emocionalmente com a proximidade da morte. Terceiro, tratamento dessas infecções recorrentes que eu já disse anteriormente. Tá? Muitas vezes por bactérias que se tornam multiresistentes. Alguns de vocês já devem ter visto. Olha, gente, o paciente teve várias infecções, chegou um momento que a bactéria que está causando a infecção, ela é resistente a todos os antibióticos existentes. Então não existe mais um medicamento que possa tratá-lo. Tá? Então a gente retratar e vai de novo, tá? Tratar essas infecções vai realmente aumentar a sobrevida do indivíduo ou prolongar um inevitável processo de morte, certo? Nós estamos prolongando a vida ou prolongando o sofrimento que vai culminar, como a gente bem sabe, no falecimento desse indivíduo algum tempo depois. Tá? Estatisticamente, tá? É pouco significativo, né? O que a gente consegue aumentar de tempo de vida muitas vezes é incompatível com o sofrimento que trouxe de ter que mudar esse paciente para o hospital e carrega para cá, e carrega para lá e faz acesso venoso central e fura esse doente. O que a gente chama de iatrogenias, que são problemas causados pela atuação da equipe de saúde, tá certo? Não só médico, né? Mas que causam mais sofrimento, muitas vezes até para a família. Alguma pergunta? Eu queria abrir um pouquinho para a gente perguntar, porque eu acho que está um pouco angustiante, não está? Então eu acho que a gente tem que aliviar um pouco essas angústias aí e tentar conversar, desde que vocês queiram, obviamente. Tá? Sim, eu lembro da senhora. É verdade. Nós estávamos, eu lembro que a senhora estava lá, ó, ponta firme. Sim. Não tem certo e errado. Nós só precisamos estar abertos a opiniões diferentes e a informações diferentes, né? Eu tenho muitas pessoas, muitos familiares que me abordaram, doutor, eu fui ver todas as instituições, mas eu não tive coragem, né? Não. Uhum. Sim.